de reunião da igreja de São Cristóvão. Louvo o Senhor pela presença dos irmãos aqui, né? Graças ao Senhor por isso. E também que o Senhor abençoe cada irmão que está acompanhando essa transmissão, né? Que o Senhor possa nesse momento falar através do simplesmente um pecador que graça ganhou, como nós cantamos hoje de manhã. Que o Senhor possa realmente transmitir aquilo que Ele quer falar para a sua igreja. Que o Senhor possa nos dar essa palavra de direção, né? Que a palavra do Senhor é como uma candeia, né? Que nos guia, nos ilumina e nos guia, né? No lugar tenebroso que é esse mundo, né? E nós, durante essas semanas, nós temos visto falar muito sobre a questão da edificação da igreja, né? E o Senhor, para Ele edificar a igreja, que é o seu corpo, né, Ele tem as suas maneiras, né? O Senhor, Ele tem, né, nós temos, quando nós recebemos o Senhor, né, nós começamos a viver a vida da igreja, né? Então o viver cristão, né, ele tem três aspectos, né? Ele tem a vida de reuniões, né, tem a vida familiar e também a vida social. Então, sobre a vida de reuniões, nós temos visto, né, o Senhor tem nos apresentado aí sobre a reunião de caráter ministerial, né? Nós já vimos que é a reunião que nós recebemos a palavra profética, recebemos a palavra de Deus, que ela nos dá direção, né? Já vimos também falar sobre a reunião de oração, que é uma reunião muito importante, né? Que é uma reunião que sustenta a igreja, que sustenta a obra do Senhor, né? Que dá sustentação àqueles que o Senhor está usando. Então também é uma reunião muito importante, né? Foi falado também a semana passada sobre a reunião no Partir do Pão, né? E foi uma palavra assim maravilhosa. Também falamos sobre, né, o significado, né? E a semana passada falamos sobre, o irmão falou sobre a questão do que a reunião do Partir do Pão, ela tem dois tempos ali, né? Dois períodos. Tem o primeiro período até o momento de partir o pão, que é o momento que nós direcionamos, né, todo o foco da reunião para a mesa do Senhor, para a obra do Senhor. É o momento que nós exaltamos, glorificamos o nome do Senhor, né, em gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. E o segundo momento, nós vimos que é um momento de mutualidade, né? Onde tem uma palavra, em seguida os irmãos exercitam os dons, não é verdade? E hoje nós vamos falar um pouco de as reuniões também, que são muito importantes, irmãos. E nós precisamos promover mais isso, que é as reuniões de pregação do Evangelho. Vamos falar também da importância de nós pregarmos o Evangelho, irmãos. O Senhor, foi para isso que o Senhor nos comissionou. O Senhor nos chamou, né? E o hino dessa manhã eu toquei bastante. Ó Senhor Jesus, fala assim, o hino 174 fala: de alegria eu vou transbordar, quero tal graça a todos falar, e novamente clamo que sou um pecador que graça ganhou. Então a pregação do Evangelho, ela está ligada à alegria que nós temos quando nós recebemos o Senhor. Então nós recebemos uma graça tão grande, irmãos, que o desejo do nosso coração é falar dessa graça, dessa salvação para outras pessoas, para que essas pessoas também alcancem, né, essa graça que nós alcançamos. Então isso é a pregação do Evangelho, é você falar daquilo que você ganhou, né? Você falar para as pessoas aquilo que você recebeu, que foi a salvação, né? Que foi a graça que o Senhor, né, já chegou até nós. Falamos sobre a vida que o Senhor dispensou para nós também através da sua obra. Então isso é a pregação do Evangelho, né? Algo muito simples. Não precisa você ser um teólogo, né? Não precisa você ser um expert na Bíblia. É simplesmente você falar da sua experiência com Deus para as pessoas, né? E aqui em Mateus capítulo 28, versículo do 18 ao 20, né, fala sobre esse comissionamento.
Fala assim, Jesus aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade, irmãos, foi dada ao Senhor, nos céus e na terra. E é interessante que depois que ele fala dessa autoridade, versículo 19, ele fala o seguinte: aí ele nos passa esse comissionamento. Então esse comissionamento, ele vem cheio de autoridade. Vocês compreendem? É um comissionamento com autoridade. O Senhor nos passou essa autoridade. Ele fala: ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nesses versículos, irmãos, tem coisas aqui, né? Pepitas maravilhosas. Eu estava desfrutando, irmãos, né? O versículo 18 fala da autoridade que o Senhor recebeu. E essa autoridade, junto com a comissão, é passada a nós a partir do versículo 19. E ele fala aqui: ide, ó Senhor Jesus, ide portanto, fazei discípulos. Ele está dizendo aqui: saia, pregue, vá. Eu estou lhe comissionando, eu estou lhe dando essa autoridade. Fazer discípulos de todas as nações. Precisamos pregar o Evangelho, irmão. Levar o Evangelho às pessoas. Nós precisamos, nós amamos o Senhor, mas para nós amarmos a vinda do Senhor, nós precisamos demonstrar isso pregando o Evangelho. Porque lá em Mateus 24, quando fala da vinda do Senhor, fala assim: será pregado o Evangelho do Reino para testemunhos de todas as nações, então virá o fim. Então, o fim, a volta do Senhor vai depender da pregação do Evangelho. Então nós precisamos praticar isso. Em seguida, versículo 20, fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aqui, irmãos, não foi algo que o Senhor disse: olha, se você tiver com coragem hoje, você saiba pregar o Evangelho, mas se não tiver, não tem problema não. Foi isso não. Aqui o Senhor fala que Ele ordenou. Olha, ensinando a guardar todas as coisas que Ele vos tem ordenado. Está vendo? E em seguida Ele promete algo maravilhoso. Olha, se você fizer isso, Ele fala que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Senhor também nos garante que nós não vamos sozinhos. Nós temos a sua presença. Aonde nós estivermos falando do Senhor, o Senhor está conosco, irmãos. Esse é um comissionamento maravilhoso. E aqui em 1 Pedro, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Versículo 9 fala assim: olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Olha, nós somos raça eleita, nós somos nação, sacerdócio real, irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas isso tem um fim, tem um propósito. A parte B do versículo fala: a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados com o fim de proclamarmos esse Evangelho. E aqui, quando fala das virtudes, fala sobre o viver. Então o nosso viver também, ele prega o Evangelho, né? O nosso testemunho perante as pessoas. Então esse comissionamento do Senhor, ele foi para cada um de nós. O Senhor nos chamou cada um de nós, irmãos. Não se sinta menosprezado. Não ache que você não tem condição de pregar o Evangelho. É algo simples, né? O Senhor nos deu uma ferramenta maravilhosa aí, né? Que nós estamos praticando. Posso orar por você? Se nós, irmãos, deixarmos
abrir, sair, escapar isso da nossa boca, né? Onde nós estivermos no nosso trabalho, nas escolas, né? Faculdade, aonde a gente andar, se nós escaparmos isso, né? Chegar para uma pessoa e dizer: eu posso orar por você? Amém. Irmãos, você vai ver o quanto o Senhor vai lhe usar. Você vai perceber que o Senhor está com você. Amém. E quando você abrir a sua boca, o Senhor vai falar através de você. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então não se ache, irmãos, não se ache menosprezado, né? Ou ache que você não tem condição de pregar o Evangelho. Oh, Senhor Jesus. Então todos nós temos esse dom, né? Esse dom, nós recebemos esse dom dentro de nós. Quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, esse dom chegou até nós. Aqui em Atos, né? Atos capítulo 8, nós vimos aqui, vamos ver algumas experiências, né, de pregação do Evangelho individual. Atos capítulo 11, versículo 19. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 19, 23 e 24. Amém? Oh, Senhor Jesus. Fala assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Então, irmãos, aqui fala, né, eu vou tocar aqui nesse versículo 19. Às vezes nós estamos no nosso conforto, né, na nossa casa. Amém. Não queremos sair para falar para as pessoas, e às vezes o Senhor precisa levantar uma tribulação, levantar uma situação que é para que você faça o comissionamento para que Ele lhe chamou. Amém. Então aqui fala que eles só saíram, né, eles estavam muito bem lá, né, em Jerusalém e tal. Então eles só saíram por causa da tribulação que se levantou, né? Aqui fala: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio, né? Então precisou se levantar uma tribulação ali para que eles pudessem sair, né, e levar esse evangelho para as pessoas. Versículo 23 e 24 fala assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que com firmeza de oração permanecessem no Senhor. Está vendo? Eles se alegraram aqui. Amém. Versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém. Então nós precisamos ser esses, cheio do Espírito Santo, né? Ser alguém cheio de fé. Amém. Precisamos buscar, irmãos, o Senhor no nosso viver diário, para que a gente seja esse, né? Que quando nós abrimos a nossa boca, amém, nós ganhamos pessoas para o Senhor. Amém. Voltando ao capítulo 8 de Atos, capítulo 8, versículo 4 e 5, também fala sobre isso. Fala assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Está vendo? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então os irmãos aqui, né, a vida, ela começou a fluir nas pessoas, começou a se expandir. Então se nós formos como esses aqui, cheio do Espírito Santo, né, cheio de vida, e então essa vida vai transbordar para as pessoas. Amém. Nós precisamos buscar, irmãos, né, buscar isso. Também Mateus capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Ó Senhor Jesus. 5 versículos 11 e 12. Ó Senhor Jesus. Fala assim, olha: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Veja só, irmãos, quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho, a levar o Evangelho para as pessoas, certo? Vai haver perseguição, vai levantar situações,
Mas aqui fala que bem-aventurado. Bem-aventurado, nós vimos em outras mensagens que significa feliz. Então, se nós pregarmos o Evangelho para as pessoas, mesmo em meio a situações, né, eu tive essa experiência lá no meu trabalho, comecei a participar de reuniões lá de manhã, né, com os funcionários e tal. 2 vezes por semana nós fazemos isso, fazemos uma oração, eles me chamam lá para a gente fazer uma oração, e aí sempre que tem condição eu levo um versículo ali e falo para eles tal. Você acha que Satanás fica satisfeito, irmãos? Você acha que não vem situações, tribulação? Se levanta, né? Se levanta a situação. Mas, irmão, o Senhor, Ele é fiel. Amém. E o Senhor, Ele honra aquilo, né? Ele cumpre a palavra dEle, que Ele vai estar conosco até, né, os finais dos tempos, até o final dos dias, todos os dias. Então, quando nós nos dispomos a levar esse Evangelho para as pessoas, mesmo que se levante a tribulação, mas o Senhor está conosco, irmãos. Amém. O Senhor é fiel. E graças ao Senhor, todas as situações, todas as tribulações que foram levantadas, o próprio Senhor se encarregou, irmãos, de derrubar, né? Não precisou eu revidar, não precisou fazer nada, simplesmente esperar no Senhor. Amém. E esperando no Senhor, nós vimos o resultado. E hoje, ali, né, a oração continua, né, as experiências com aquelas pessoas. Então, louvado seja o Senhor. Amém. É para que o nome do Senhor seja glorificado, né? E essa questão é uma questão pessoal de cada um. É onde nós andarmos, precisamos ser a luz do mundo, né? Amém. Precisamos falar do Senhor para as pessoas. Mas também, irmãos, agora eu queria falar sobre a questão da pregação do Evangelho, usando o corpo, a coletividade, usando a igreja, os membros do corpo de Cristo. Então, essas reuniões de pregação do Evangelho coletiva, irmãos, ela precisa acontecer em cada localidade. Ela precisa ser promovida, né? Precisa promover essas reuniões. E aqui em Atos, voltando, vamos lá para o capítulo 2 de Atos, para a gente ver exemplos dessas reuniões coletivas. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículos 6 e 14. Fala assim, Atos 2, versículos 6 e 14. Ó Senhor Jesus. Amém. Fala assim: quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ó Senhor Jesus. Então aqui Pedro, ele teve autoridade, né? E levantar ali e advertir aquelas pessoas que estavam ali. Indo para o versículo ainda do capítulo 2, versículo 36 ao 41, irmãos, nós vemos aqui Pedro usando a intrepidez do Espírito, Pedro sendo usado pelo Espírito. Fala assim, olha, versículo 36: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que eles aceitavam a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Veja só, irmãos, que maravilha, né? Que intrepidez desse irmão, né? De levantar e falar, levar essas pessoas ao arrependimento.
E nesse dia, irmãos, quase 3.000 pessoas foram salvas. Veja só, quantas pessoas tinham ali nessa multidão? Que só porque aqui fala que os que foram, os que aceitaram. Tem muitos ali que não aceitaram. Então era uma multidão. Então aqui mostra, irmãos, que nós precisamos promover, né, reuniões, né, mesmo que aqueles que têm só um talento, vamos dizer assim, que não tem condição de falar, mas nós podemos promover essas reuniões e ali preparar um irmão, né, separar um irmão para que um irmão que tenha esse dom para poder falar do evangelho para essas pessoas. Então todos os irmãos podem participar dessa promoção, amém, dessas reuniões de pregação do evangelho, amém, né? Aí assim, é dessa maneira que a igreja, irmãos, ela vai crescer, não é verdade? Pregando o evangelho para as pessoas. Mas nós sabemos, irmãos, que nem todos os irmãos têm esse encargo, não é assim? Nem todos os irmãos têm esse encargo, né? Nem todos os irmãos têm esse dom, né? De pregar o evangelho, né? De falar para as pessoas. Mas todos os irmãos podem participar dessa promoção, né? Tem irmãos que têm o encargo, né? Vamos dizer, de arrumar, né? De participar da arrumação do local, né? Tem outros irmãos que têm o encargo de servir aos santos, amém, e aí podem se juntar e fazer ali, para depois dessa reunião ter um lanche para essas pessoas, um momento de acolhimento. Então todos esses serviços, irmãos, todos os irmãos podem participar, e a graça vai ser de todos, amém, a graça vem para o corpo, não é assim? Então todos nós vamos ser abençoados, cada um cooperando com o Senhor no seu serviço. Então isso, irmãos, nós precisamos promover mais essas reuniões, reuniões de pregação do evangelho. Ó Senhor Jesus, amém. Aqui em Efésios capítulo 4 nós vamos ver ó Senhor Jesus, amém. Efésios 4 vai mostrar aqui o funcionamento do corpo, né? Todos cooperando para um só propósito. Amém. Fala aqui, olha, Efésios 4 capítulos 15, versículos 15 e 16, perdão. Fala assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa, veja só, irmãos, olha, segundo a justa cooperação de cada parte, tá vendo? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Então, quando há essa justa cooperação de cada parte, cada um fazendo ali aquilo que o Senhor lhe comissionou, então há resultado, há edificação, sim, certo? E aqui fala que há um crescimento. Olha, ó Senhor Jesus, perdão, justa cooperação de cada parte. Veja só, efetua o seu próprio aumento, tá vendo? Efetua o seu próprio aumento, ou seja, a igreja cresce, a igreja cresce, as pessoas são salvas, são introduzidas na vida da igreja. Amém. Aí fala assim: para edificação de si mesmo em amor. Então, além de crescer, o corpo, ele edifica, né? Se edifica a si mesmo. Há crescimento do corpo e há crescimento pessoal. Amém. Quando nós servimos ao Senhor, nós crescemos em vida, irmãos. Amém. Nós só crescemos em vida se nós servimos ao Senhor. Amém. Se nós ficarmos no nosso conforto, na nossa casa, não crescemos em vida. Sabe por quê? Porque é no serviço que as diferenças vão aparecer. É nos serviços que haverá, né, ali o toque dos egos, né? Um ego vai tocar no outro ali, né? Aí vai o velho homem, né? Essa semana nós ouvimos falar sobre o Benote, né? E o Leviatã. Aí esses animais começam a se expor, a sair de dentro de nós. Aí é o momento
que nós podemos nos arrepender, né? Podemos pedir perdão ao irmão, podemos nos perdoar, e ali, irmãos, há crescimento. É dessa maneira que você vai crescer. Não pense que se você não estiver servindo, envolvido nas coisas de Deus, você vai crescer em vida. Não vai, irmão. Não vai. Nós só vamos crescer se nós nos envolvermos no serviço ao Senhor. Quando nós nos envolvemos no serviço ao Senhor, aí sim nós crescemos em vida. Senhor Jesus, 1 Coríntios, Senhor Jesus, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 28 ao 31. Ó Senhor Jesus, fala assim, ó: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Não, irmãos. Então nem todos nós temos o mesmo dom, não é verdade? Claro que cada vez que nós exercitamos o nosso dom, aquele que o Senhor nos deu, nós vamos exercitando, e esse dom vai, né, se tornando em ministério. O Senhor vai acrescentando mais talentos, e aí de repente nós estamos servindo ao Senhor, né, em 2 ou 3 pontos ali, sempre que o Senhor nos conduzir, não é verdade? Mas, então, nós precisamos perceber que nem todos têm a mesma função, o mesmo encargo. Então, qual é o caminho, irmãos? O caminho não é um caminho de cobrança, o caminho não é um caminho de condenação, né? A gente está apontando, o irmão fulano não tem o encargo de sair, o irmão ciclano não tem o encargo de pregar o evangelho. Não, irmãos. O caminho é o caminho da vida. Amém. É o caminho do amor. Amém. Se nós nos envolvermos com a obra do Senhor, né, nós vamos estar seguindo o fluir do Espírito, né? Se nós fizermos, se cada um ali em Efésios, nós vemos que existe a justa cooperação de cada parte, não é assim? Sim, amém. Então eu preciso me preocupar com a minha parte. Sim. Você precisa se preocupar com a sua parte. Cada um precisa se preocupar com a justa cooperação de cada parte. Eu não preciso me preocupar, né, tá apontando o irmão A, irmão B, né? Os irmãos não pregam o evangelho, irmão. A palavra fala que nós somos modelos. Não é isso? Nós precisamos ser modelos. Então eu preciso sair. Sabe, essa palavra precisa ser para mim. Eu preciso sair e pregar o evangelho. Eu preciso apacentar as pessoas. E aí quando eu fizer, aí os irmãos vão olhar para mim e vai dizer: rapaz, o irmão Márcio está fazendo isso, eu vou com ele. Você está dando, irmão? Aí eu vou levar os irmãos à vida. Eu vou levar os irmãos a pregar o evangelho, a servir o Senhor por meio da vida. Amém. Eu não vou fazer isso por meio da condenação, por meio de estar apontando, né? Então, quando é a vida que faz, então gera fruto. Amém. Né? Gera fruto, é tudo feito por meio do amor, por meio do Espírito, por meio da vida. A palavra fala que não é por força, nem por poder, mas é por meu Espírito. Amém. Então é por meio do Espírito. Não é por força, não é por poder. Não é eu chegar para os irmãos e estar determinando: irmão, você tem que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo a partir de hoje, olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que sair. Não, irmãos, o Senhor é que tem que convencer vocês. Amém. Através da sua palavra, através do Espírito, né? Amém. Nós estamos com um coração gratos ao Senhor. Amém. Por tudo que o Senhor fez por nós. Amém. E aí, né, como o hino falou, quando nós estamos assim cheios de alegria, amém, então nós fazemos isso. Amém. Nós saímos, nós pregamos o evangelho, nós falamos do Senhor para as pessoas onde a gente estiver. Então isso precisa ser por meio da vida, amém, por meio do Espírito. Tá certo, irmãos? Sem apontar, sem espírito de condenação, né? Por meio da vida.
vamos ouvi-lo falar do Senhor. O Senhor, Ele está muito próximo. Amém. O Senhor, Ele está voltando, irmãos. E Ele conta comigo e com você para trazer Ele de volta, para que o reino dele seja estabelecido aqui na terra, né? Amém. Vemos muito falar sobre isso nessas mensagens, né? Fazer a vontade do Senhor. O Senhor falou para nós através, quando Ele nos ensinou a orar: Senhor, venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. A vontade do Senhor no céu, ela já é feita. Sim, amém. Né? Mas o Senhor, Ele quer trazer a vontade dele para ser feita aqui na terra. Amém. E quando é que a vontade do Senhor é feita aqui na terra? Por meio de quem? Por meio de nós. Amém. Nós, o Senhor precisa de nós, irmãos, para que a vontade dele, o reino dele seja estabelecido. Né? E hoje nós vivemos na realidade do reino, que é a igreja. Precisamos pregar o evangelho para as pessoas, né? O Senhor precisa de cada um de nós para levar esse evangelho, essa palavra para as pessoas. O Senhor, Ele é o nosso sumo sacerdote, né? O sacerdócio santo, né? Antigamente era purificado pela ordem de Arão, né? Mas o sacerdócio real é pela ordem de Melquisedeque, né? Alguém que não tem princípio, né? Não tem fim. Então Cristo é esse sacerdote, né? Que o Senhor nos deu, esse sumo sacerdote, né? E nós também, irmãos, somos sacerdotes, como vimos em 1 Pedro, não é isso? Nós somos nação santa, sacerdócio real. Amém. Nós somos também sacerdotes. Amém. O Senhor nos comissionou para levar esse sacerdócio para as pessoas, né? Então nós somos esses sacerdotes. Mas, irmãos, como esses sacerdotes também, nós precisamos ter um viver adequado diante do Senhor, né? Precisamos ter um viver de consagração, precisamos ter um viver de ter comunhão com o Senhor no nosso viver diário, para que esse poder, como a gente falou ali em Mateus 28, ele chegue até nós, né? E que nós possamos ser realmente usados pelo Senhor com esse poder do Espírito. Então, para isso nós precisamos ser esses sacerdotes que estamos buscando diariamente, né? O trabalhar do Senhor, né? precisamos buscar o Senhor. Amém. Nós vamos lá para 1 Pedro. Amém. Voltar para 1 Pedro, capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, o versículo, vamos ver o versículo 5. Ele fala assim, olha: também vós mesmos, pedras, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Está vendo, irmãos? Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Então nós somos essas pedras para edificação, né? Pedras espirituais para ser de sacerdócio santo. Então nós precisamos buscar ter uma vida santa diante do Senhor, né? Foi falado hoje, todos nós temos defeito, né, irmãos? Todos nós temos falhas, né? E lá em 1 João fala que se dissermos que não temos pecado nenhum, nos fazemos mentirosos, né? E a verdade não está em nós. Mas o que o Senhor quer é que nós confessemos, né? Sim, amém. Ele fala assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então diariamente nós precisamos estar nos purificando diante do Senhor, nos arrependendo, né? Indo até o Senhor para sermos esse sacerdócio santo, né? E a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então esses sacrifícios, né, que nós precisamos oferecer ao Senhor, ó Senhor Jesus, esses sacrifícios, né? Aqui hoje pela manhã nós partimos o pão, né? Tomamos o vinho. Nós sabemos que aqui são sombras, símbolos, né? Da verdadeira obra do Senhor, né? Que foi a obra dele ali na cruz. Então aqui são símbolos.
Então, quando nós apresentamos o Evangelho para as pessoas, né, nós levamos, é como se a gente levasse para as pessoas, né, ali a obra de Cristo. Nós levamos para eles o pão e o vinho, né, levamos a sua morte e a sua ressurreição. Levamos essa obra de ressurreição até as pessoas. Levamos a salvação para as pessoas. Então, assim como os sacerdotes ali serviam a Deus, né, de maneira santa, nós precisamos também ser esses que estamos nos consagrando ao Senhor, né, de uma maneira vivendo, tendo um viver adequado diante do Senhor, diante dos irmãos, né, diante das pessoas. É muito importante essa questão do testemunho perante as pessoas, né? E aqui, ó Senhor Jesus, ainda, né, quando fala na ressurreição, na morte de Cristo, né? Então nós precisamos levar essa obra maravilhosa para as pessoas, né? Eu queria pedir a minha amada, eu peço perdão aos irmãos, mas eu queria que a minha amada pegasse aí na minha bolsa, ou o irmão pode pegar aqui, por favor, pega um livro aí, irmãos. Irmão, esse livro 40 lições que o Senhor me deu agora, um ponto que eu queria mostrar para os irmãos. Amém? Os irmãos me perdoem, né? Estamos numa transmissão, mas o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele nos conduz, né? Ó Senhor Jesus. Então aqui, na página 141 do livro, né, as 40 lições, ó Senhor Jesus, fala, né, quando fala dessa questão que a gente precisa praticar, né? Praticar essas reuniões. Tem também a reunião de GFCM, irmãos. Nós precisamos fortalecer essas reuniões de GFCM, né? Mas para isso nós precisamos ser alguém fervoroso, né? Que não se envergonha, né, do Evangelho. Precisamos sacrificar o próprio status. Tá vendo? Precisamos ter esse sentimento diante do Senhor. Além de nós nos consagrarmos ao Senhor, temos uma vida santa, nós precisamos também, né, deixar o nosso conforto de casa, né, e apacentar e pregar as pessoas. Então fala assim, olha, nós precisamos ser alguém dispostos a sacrificar o próprio status, disposto a ser gasto com alegria. Amém. Vamos ler aqui 1 Coríntios, vamos para 1 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 9. Senhor Jesus. Versículo 19 ao 23. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 23. Fala assim, olha: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, sem estar sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Amém. Com o fim de me tornar cooperador com Ele. Ó Senhor Jesus, está vendo, irmãos? Nós precisamos ser esses irmãos que estamos dispostos a sacrificar, né? A deixar muitas vezes os nossos conceitos, né? Fazer muitas vezes fracos para com os fracos, né? Não queremos, às vezes tem alguma determinada pessoa, algum determinado irmão que tem um conceito sobre algo da Bíblia, né? Então você precisa ter sabedoria, né? Não adianta, nós não podemos chegar e contender com essa pessoa. A palavra fala que é importante que o servo do Senhor não venha a contender. Então precisa buscar levar essas pessoas, né, ao Senhor por meio da vida, né? Passar simplesmente a pura palavra de Deus. Amém. E indo para 2 Coríntios,
Vamos para 2 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Amém. Capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Fala assim, olha: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Ó Senhor Jesus. Se mais vos amo, serei menos amado? Aí veja só. Ó Senhor Jesus, aqui fala, irmãos: eu de boa vontade me gastarei. Tá vendo? Então não é algo forçado, né? Não é algo forçado, mas nós precisamos fazer isso para o Senhor de boa vontade, né? Fazer com alegria, porque o Senhor, ele foi maravilhoso para conosco, foi misericordioso, né? Então, por amor ao Senhor, eu vou me desgastar, muitas vezes sair do conforto da minha casa para poder apacentar os irmãos, né? Ó Senhor, como o Senhor precisa trabalhar isso em nós, irmãos, e nós precisamos nos dispor, né? A princípio, irmãos, você vai sentir dificuldade, né? É dificultoso você sair do seu conforto, da sua casa, para poder apacentar as pessoas. Isso, irmãos, depende muito do labor de amor. Precisa ter muito labor de amor. Precisa ter muito amor pelo Senhor e pelas pessoas, porque não é fácil, irmãos. A princípio vão se levantar inúmeras coisas, mas tenha certeza, você vai perceber que isso é salvação, não só para os irmãos, para as pessoas, como também é salvação para nós. É salvação se você sai com o seu cônjuge, é salvação para o seu casamento. Amém. Se você sai com os filhos, é salvação para os seus filhos. Tá certo, irmãos? Um casal que ele saiba apacentar, que ele saiba pregar o evangelho aí, ele não tem tempo para brigar, ele não tem tempo para discutir, porque eles estão ocupados com o serviço ao Senhor. Eles estão ocupados em servir ao Senhor, né? Então isso é salvação para nós. Precisamos nos envolver com o serviço ao Senhor, né? Ó Senhor Jesus, precisamos ser pessoas que não temem o mal. Quando nós saímos, o Senhor garante, o Senhor está conosco, irmãos, e não podemos temer, né? Quando saímos, precisamos ali, né, orar ao Senhor: Senhor, acampa seus anjos, Senhor, ao nosso redor. Senhor, que o Senhor possa estar conosco nessa saída, né? Se for para pregar o evangelho, Senhor, que o Senhor prepare os filhos da luz, aqueles que o Senhor separou para receber o seu evangelho, né? O Senhor amarre ali teu inimigo, né? Que todas as coisas que ele tenta levantar, que sejam derrubadas em teu nome. Ó Senhor Jesus. Então não podemos temer, irmãos, e ser prontos a deixar tudo, né? Como fala em Marcos capítulo 10, versículo 29. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 29. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Fazer assim, fala assim, irmãos, perdão. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba, o 30, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando aqui fala assim, olha, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho. Quando fala deixar, irmãos, aqui não está falando que é para você abandonar sua família, né? Aqui não está falando que é para você abandonar, né, todas as coisas, deixar a família, deixar tudo para pregar o evangelho. Não. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nos dedicamos, certo, a pregar o evangelho, a servir ao Senhor, irmãos, a nossa família,
consequentemente, ela vai ver a mudança da nossa vida. E o nosso testemunho, o nosso viver, vai acabar ganhando a nossa família. Amém. Então, quando nós nos voltamos ao Senhor, Amém. voltamos à sua obra, que nós nos voltarmos de volta para a nossa família, então a nossa família vai nos receber, né? Mas às vezes, aqui como fala aqui, olha, aqui fala no versículo 30, que não receba já no presente o centro de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Muitas vezes tem perseguições, né? Muitas vezes tem perseguições. E aqui quando fala, né, de irmãs, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, né? Aqui também tem um significado, irmãos, que quando nós pregamos o Evangelho, né, também nós vamos ter vários irmãos, não é isso? Vamos ter várias casas abertas, né? Amém. Vamos ter várias casas abertas, os irmãos nos recebem, né? Os irmãos nos recebem com alegria, não é verdade? Oh Senhor Jesus, filhos espirituais, né? Nós adquirimos muitos filhos espirituais aí, né? Cuidando com amor, com labor de amor. Oh Senhor Jesus, aqui fala que no presente século, né? E fala também que no mundo por vir, né? No mundo por vir também nós receberemos o galardão, irmãos. Então, quando nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor, né? Quando nós nos dispomos a servir o Senhor, a cuidar das pessoas, irmãos, tenha certeza, o Senhor é fiel. O Senhor fala que Ele não é injusto para se esquecer, né, das obras que nós temos feito, né? Nem agora no momento, né? Nem que fizemos no passado, nem que continuamos fazendo. O Senhor não é injusto para esquecer. Então tudo que nós fizermos e nós abrimos mão hoje pelo Senhor, pela pregação do Evangelho, pelo cuidado da igreja, irmãos, nós receberemos muito mais, né? Nós receberemos um galardão, como fala em Apocalipse. Nós reinaremos com o Senhor. Então nós seremos bem-aventurados, seremos felizes. Muitos buscam a felicidade, né, Ailton? Em tantas coisas, tantos buscam aí, né, felicidades, achando que vai ter felicidade com riquezas, coisas materiais, né? Outros buscam felicidades aí em tantas coisas. Mas eu digo a vocês, irmãos, a real felicidade está quando nós pregamos o Evangelho, né? Quando nós temos o Senhor, né? Hoje nós sabemos isso, né? Graças a Deus, hoje nós temos Deus dentro de nós, temos o Senhor dentro de nós. Então hoje nós somos bem-aventurados, somos felizes. Sim. Então a real felicidade, irmãos, vem em servir o Senhor, sabe? Em estar ali apacentando os irmãos, estarmos juntos, né, com o nosso cônjuge, os jovens estando juntos. Então essa é a real felicidade, irmãos. Claro que nós precisamos estudar, né? Os jovens precisam estudar, nós precisamos trabalhar pelo nosso sustento, né? Mas quando nós nos dedicamos ao Senhor, nós damos a primazia, né? Como o próprio Senhor falou, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, irmãos, não serão acrescentadas. O Senhor, Ele é fiel, né? O que é buscar em primeiro lugar o reino, o seu reino, né? E a sua justiça? A gente está envolvido com as coisas do Senhor, apacentando os irmãos, cuidando, pregando o Evangelho às pessoas. Então, quando nós fazemos isso, nós damos prioridade a isso. Nós estamos buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí, meus irmãos, tantas outras coisas, trabalho, né, faculdade, todas essas coisas, tenha certeza, vai ser acrescentada, né? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, né? Que o Senhor possa nos dar graça, irmão, de praticar essa palavra. Que essa palavra ela não fique só na teoria, né? Essa palavra nós precisamos receber, né? E precisamos realmente ter uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de mente, né? Hoje nós somos aqueles que fomos separados, né? Fomos chamados, fomos separados para algo.
Que o Senhor possa nos abençoar, né? Que a gente possa realmente cumprir esse ídolo do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Eu vou concluir com oração. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu falar. Ó Senhor, o Senhor falar é salvação para nós. Senhor, o Senhor falar nos ilumina. Senhor, nos mostra a nossa condição. Senhor, muitas vezes a nossa condição está aquém daquilo que o Senhor quer. Mas Senhor, nessa manhã nós queremos realmente nos arrepender. Queremos mudar, Senhor, a condição da nossa vida. Senhor, queremos nos dispor a te servir. Ó Senhor, a ser úteis. Ó Senhor, para o teu serviço. Senhor, cada um sendo ali, seguir ao Senhor naquilo que foi chamado. Senhor, precisamos estar felizes. Ó Senhor, seguindo o Senhor. Ó Senhor, e servindo, ó, naquilo para que o Senhor nos chamou. Senhor Jesus, Senhor, nos abençoa, Senhor. Abençoa cada irmão que ouviu essa palavra. Ó Senhor, que essa palavra possa penetrar no coração de cada um. E que essa palavra, Senhor, possa realmente gerar em nós uma reação, para que a gente possa praticar essa palavra. Senhor, nós te agradecemos. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus, ó Senhor. Amém.